aqui, pessoal. Isso. Então, a graça tem a graça habitual, que permanece, é o santificante. E segundo, a graça atual. A graça habitual, santificante, é a vida de Deus na alma. Então, quando a pessoa é batizada, Deus vive na alma dela. Ele acendeu a luz, não foi? A luz agora está entrando no ar. A luz faz parte do ar? Não. Não. Não é constituído do ar. O ar continua aqui de oxigênio, gás carbônico, azoto, tá claro? Mas não tem luz. A luz não é constituída do ar. Ela entra no ar, mas não constitui. Põe o ferro no fogo, ele fica em brasa, tá claro? O fogo entra no ferro, ele adquire luz e calor, mas continua ferro. O ferro não vira, cara, não vira fogo. O fogo entra no ferro sem mudar a natureza dele. Assim, quando a pessoa é batizada, Deus, ele vive na alma da pessoa, mas a pessoa continua ser humano. Tá certo? Mas Deus mora nela. Então tem uma vida de Deus na alma. A vida você tem aqui na capim, tem vida vegetal. No ratinho lá tem vida animal. Ele se move, ele age. A planta não. Certo? Em nós, a vida não é só vegetativa ou animal, nós pensamos, raciocinamos, por isso da matemática, tá claro? Os anjos têm uma vida superior, a vida angélica. Deus tem vida divina. Quando nós somos batizados, a vida de Deus, a vida divina entra em nossa alma. E nós passamos a fazer ações junto com Deus, que tem então mérito infinito por causa que Deus é infinito em nós. Quando nós desobedecemos gravemente a Deus, nós expulsamos a vida de Deus na nossa alma. Por isso o pecado que expulsa a vida chama-se mortal. Tá? Então essa vida divina, a graça santificante, só existe em quem é batizado, que não tem pecado. Se pecou, recupera com a confissão. A confissão bem feita, a Deus volta a viver na alma da gente. E nós temos então méritos infinitos por causa de Deus. Tá claro? O que é a graça atual? A graça atual é uma iluminação da inteligência. Deus ilumina a inteligência do homem para o homem compreender alguma coisa. Certo? O que é certo. E depois um impulso para a vontade. Para fazer o bem. Então, quando qualquer coisa ilumina a inteligência de alguém, ou impulsiona para o bem, é uma graça atual. Não é que Deus vive na mão da pessoa. Um bêbado está caindo no chão, e ele acorda, depois todo sujo de vômito, e ele compreende que aquela vida que ele está levando é um absurdo. Essa compreensão é uma graça atual. Você passa a ver o bêbado cair de todo sujo. Você tem uma ideia, como é horrorosa a bebedeira. Foi uma graça atual. Você está entendendo? Então, todo aquilo que se compreende que é verdade e o impulso para fazer o bem é uma graça atual. Eu estou dando essa explicação. Quando dou explicação, eu compreendo melhor certas coisas. E eu tenho vontade de ser melhor. São graças atuais para mim. Você lê um livro, bom, te dá uma ideia boa sobre algo e te impulsiona a fazer o bem, é uma graça atual. Você está ouvindo um sermão. O padre fala um monte de besteira. Você compreende como é horrível ser seminarista e padre sem estudar nada. É uma boa ideia, é uma graça atual. Está entendendo? Todas as coisas que nos impulsionam para o bem, nos esclarecem a inteligência, são graças atuais. Deus dá graça atual para todo mundo. Para um criminoso tem graça atuais. Tá claro? Existem conhecimentos que a gente só obtém quando a gente está na graça santificante? Tem conhecimentos que Deus dá só para a graça santificante, que é a sabedoria. Certo? Então, há certas graças que dão uma iluminação para a inteligência sobre verdades que nem se aprende na escola. Então, por exemplo, São José Cupertino era burríssimo, mas tinha uma grande iluminação de inteligência e tinha uma sabedoria enorme. Então, todo mundo ia pedir conselho para ele, e ele não entendia nada de nada. Ele não sabia distinguir pão preto de pão branco. Olha que era.
inteligência pequena, mas todo mundo ia pedir conselho para ele. Era um conhecimento que Deus pôs na inteligência dele diretamente, uma sabedoria vinda da graça de Deus. É claro. Aí vou dar uma aula ontem sobre a irmã a Jacinta, que morreu com 8 anos, que dizia coisas estupendas, não tendo estudado em livros nem nada, mas dados pela graça de Deus. Pois Deus, nosso Senhor, diz, graças vos dou, meu Deus, que escondesse essas coisas dos sábios e as revelasse aos humildes. É claro. Então, aqueles que são bons e humildes, Deus faz compreender coisas mais profundas do que aqueles que estudam. É claro. Em geral, a pessoa que estuda muito, hoje em dia, não pelo estudo, mas pelo orgulho, fica cega. Por isso que ele fala para parábolas também. A palavra é outra razão, mas é outra razão. É uma maneira de ensinar. Tá certo? Mas a sabedoria, ela pode ser dada até para o ignorante. Compreendeu bem? Não para um diplomado. Os diplomados acabam muitas vezes sendo cegos. Os fariseus eram muito inteligentes, mas cegos. Compreendeu, filho? E Deus sempre dá mais graças para uns do que para outros. Claro, porque Deus não é liberal. O liberalismo diz que todos somos iguais. Deus disse, muito foi dado, muito será pedido. Por isso deu muito para os judeus e menos para os pagãos. É claro? Compreendeu, filho? Tudo bem. Então, quem mais já perguntou outra coisa? Você fez uma pergunta sobre a catequese. Quando que passou essa... O certo seria o sacerdote fazer. Isso. Quando Não é que só vai- sacerdote. Toda pessoa é obrigada a ensinar os outros. Você é casado? Não. Um homem feliz aí, olha aí. Um homem feliz. Que idade você tem, filho? 38. 38. Seus pais ensinaram alguma coisa? Muitos. Fizeram uma catequese, fizeram muito bem. Te levaram à missa? Levaram. Isso é bom. Então, todo católico é obrigado a ensinar os seus subordinados. Os pais são obrigados a ensinar os filhos, tá certo? Os professores, os alunos, os amigos são obrigados a ensinar os amigos. Tá claro? Quem sabe mais é obrigado a quem sabe menos. Tá claro? Não? Então, todo mundo sempre teve que fazer catequese. O que teve depois do Vaticano II, que os padres fizeram se dizer iguais ao povo. E por isso começaram a distribuir as funções próprias de padres para o povo. Então, a dona Maricota, gerente da igreja, que vai ler epístola. Tá certo? A amiga dela, a dona Sigismunda, que vai explicar o evangelho. A dona Teresa exige que ela dê a comunhão. Tá claro? Então, distribui tudo para todos. Todo mundo faz isso. O padre não faz mais nada. Porque agora tem a pastoral dos leigos, pastoral da comunhão, pastoral da recepção, pastoral... Só todo mundo virou pastor, só que não tem ovelha, né? Que tolice. Então, catequese, ensinar a doutrina católica, todo mundo é obrigado, na medida que pode. Se você tem um amigo que não sabe nada, você tem que ensinar. Submisso, né? Tá? Sempre submisso, né? Sempre mesmo, mas tem que ensinar todo mundo. Tudo bem, filho? Bem. Mas ensinar o quê, hein? O que tem que ensinar? Catecismo. Tem que ensinar o quê? Catecismo. Mas ensinar o quê no catecismo? O que que se ensina? A verdade. Isso, quem falou? O Cássio. Tem que ensinar a verdade. Se ensinar mentira, é errado. Então a catequese não ensina a verdade. O que é a verdade? O que é isso? Espera lá. Não, vamos escolher isso. O que correspondência perfeita Isso, entre a ideia e o filho! objeto. A ideia e o objeto que se tem. Isso, Cássio. Você está estudando o site de Monfort. Fundamentalista. Os mentalistas vão forçar. Qual é a sua profissão, Cássio? Sou biomédico. Eu não entendi? Biomédico. Biomédico. Tá. Vou dar aula de ciência no nosso colégio aqui em Anápolis. Tá? Então, também estou querendo fundar um colégio em Anápolis. Então, tem que ensinar a verdade. Ora, hoje em dia se nega que tem a verdade. Relativizou a verdade. O relativismo de total. Tá certo? Por que se relativiza tudo isso aqui? Porque todos esses padres, eles são subjetivistas. Eles são românticos. Eles são liberais. Desde a Revolução Francesa, se estabeleceu que não existe a verdade. O que vale é a opinião de cada um. Verdade é o que eu acho. Então, para mim, eu acho que a Igreja Católica é verdadeira. Ele acha que a igreja tal é verdadeira. Ele acha que a igreja tal é verdadeira. Todos estão certos. Isso é um absurdo. Imagina o Cauê, né? Eu esqueci o nome.
Caí. O Caí é professor de matemática. Ele pega um aluno lá que escreveu 3 e 5, 17. Tá certo? E faz uns teoremas das mais absurdos. Ele dá 0 por um protesto. Você está violando minha liberdade de consciência. Para mim, a matemática, 3 vezes 5 é 17. Protestar na ONU. Tá claro? Ele vai perder o título por isso. Um absurdo. Ele dá 0 e está muito certo. Porque a verdade, matemática é uma só. 3 vezes 5, 15. Não tem 17. Isso é uma ideia ultrapassada, é muito antiquada. Claro. Nós temos que ter uma matemática moderna. 3 vezes 5, 17,3. Tá claro? É um absurdo. Tá certo? A partir da Revolução Francesa, Napoleão e a guilhotina, e depois os jornais impuseram essa ideia. Cada um pensa o que quer. O que cada um pensa é verdade. Se eu achar que a Igreja Católica é verdadeira, ela é verdadeira. Se eu achar que é o protestantismo, passou a ser protestantismo. Se eu achar que é a macumba é verdadeira. Verdade é o que eu acho. Porque os filósofos do romantismo, os filósofos da Revolução Francesa, diziam exatamente isso, que a verdade é aquilo que o sujeito considera. Se eu considero que marmelada é salgada, marmelada ficou salgada. Se eu considerar que o sol é frio, ele ficou frio e vai usar cachecol. Se eu considerar que Deus não existe, Deus não existe. Certo? Então, o idealismo alemão, o idealismo afirmava que a ideia que o indivíduo tem, a ideia do sujeito, produz a realidade. A ideia do sujeito produz a realidade. Isso é um absurdo. Fenomenologia? Não. Isso é idealismo. Daí a palavra, a ideia produz o real. Se eu acho que isso aqui é ouro, fica ouro. Se eu achar que isso aqui é diamante, virou diamante. Penso, logo existo. Isso veio de Descartes. O que é uma tolice. A mesa não pensa, então não existe. Absurdo. Tá claro? É o pensamento que produz o real. Isso é falso. É a realidade que produz o pensamento. Quem está perguntando isso antes era um dos dois aqui, né? Ou um dos três aqui. Acho que foi você que perguntou sobre um. Foi você, né? Foi. Então, é o real que me faz compreender o um. Eu vejo que isso aqui é um. Que é indivisível e distinto da mesa. Que isso é distinto disso. São vários seres. E cada um deles é um. É claro? Então, é o real que produz a ideia. Para o liberalismo da Revolução Francesa, que adotou a filosofia idealista, é a ideia do sujeito que produz a realidade. Chama-se isso subjetivismo. Então, é o sujeito que produz a realidade. Então, essa doutrina é do subjetivismo. E, portanto, a verdade passa a ser isto aqui. A realidade corresponde à minha ideia. Certo é o que eu penso. Ninguém tem a verdade, pois tem que se contar os votos. Se constata pelo número. Isso é um absurdo. Na Revolução Francesa, então, se pôs em votação se Deus existia em clube. E Deus teve 2 votos. Ele deixou de existir. Era uma tolice, quer dizer, precisa ser um idiota para pôr em votação se Deus existe, tá claro? Se eu pusesse em votação que a cadeira existe, eu sou um louco. Diga. Isso tem a ver com o abandono da lógica formal aristotélica pela lógica simbólica? Como que é? Isso tem a ver do abandono da lógica formal de Aristóteles pela lógica simbólica, acho que foi no século XVIII ou XIX? Não sei o que se refere com lógica simbólica. O que é isso? Eu não conheço. Não sei o que é. Mas é o abandono da escolástica e da objetividade. É o objeto que produz a ideia. Me dá o seu relógio. Você não me deu o óculos? O Oxford pediu o relógio? Então a sua inteligência vê isso com o relógio e eu também. Isso. Então, o que determina a ideia é o objeto, o relógio. E por isso podemos conversar. Me dá o relógio, você me passa o relógio. Me pega suco, você me traz suco. Me dá um travesseiro, você não me dá uma paulada. Tá me entendendo? Nós temos a nossa inteligência como uma máquina fotográfica, que fotografa o objeto. Esse objeto é o mesmo fotografado por mim e por vocês. Eu estou vendo ele nesse ângulo, mas eu vejo o objeto inteiro, cadeira. Você também vê cadeira. Você não vê isso como pente. Se pegar a cadeira e começar a se pentear, você é louco, tá claro ou não? Então, sendo objeto um só,
cada um vê o mesmo objeto. Por isso podemos conversar, me dá o óculos, me passa o óculos, me dá o relógio, tá claro ou não? As palavras podem trocar. Então, de uma língua para outra, troca. Por exemplo, a palavra manteiga no Brasil significa o quê? Um produto derivado do leite. Leite batido, decolhado, aquilo, Rony, como que é aquilo? Como é que faz manteiga? Bom, tem uma Bate e receita. sai a manteiga. Como é que é? Bate, separa a gordura, que é a manteiga. Ah, é? Bom, ela sabe, deve estar escrito gordura. Você bate, eu sei que é Não, manteiga. bate, amor, bate ela soltando. Tá bom, muito bem. Então, não sei fazer. Mas, enfim, tem manteiga, eu sei que é manteiga. Na Itália, manteiga chama-se burro. Burro. Então, um aluno meu, que era um rapaz impressionante, chamava-se Gutenberg, ele foi para a Itália com os amigos, ele chegou aí, Sebastião, foi lá numa cantina, de manhã do hotel, né? Serviram o café, então tinham aqueles garçom italiano com o guardanapo assim, não sei. Aí o Bruno se inclinou para ele e falou, burro. Aí o Bruno olhou para ele, burro. Olhou espantado, burro quer dizer manteiga, está dizendo que você quer manteiga. Apesar da palavra ser diferente na Itália, burro, eles passam no pão. Não é porque a palavra é diferente que eles vão pegar um asno lá, um jumento que é primo do burro e passar na torrada. Precisa ser muito burro para confundir burro com burro. A palavra mudou de manteiga para burro, mas a ideia é a mesma em burro, em italiano e manteiga em português. Então isso tem um dicionário. E mórbido. 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 Mórbido, pois é, em italiano é fofo, né? É macio. Mórbido em italiano é macio. Macio, para nós aqui, mórbido é de doentio. E é funesto. É doentio. Muito bem. Então, veja bem. A ideia de manteiga, na Itália, expressa com o som burro, com a palavra burro. Em português, com a palavra manteiga. Mas a ideia é a mesma. Tá claro? Occhiali e óculos é a mesma coisa. Tá certo? Então, as palavras podem mudar, mas as ideias não. Como nós fotografamos a mesma realidade, nossa inteligência como uma máquina fotográfica, a fotografia que tira desse objeto é a mesma. Em mim, você, nela, nele, em todos nós. Está claro? Então, a verdade é isso aqui. Verdade é a correspondência entre a ideia do sujeito conhecedor, o sujeito que conhece a coisa, ele tem uma ideia que corresponde ao objeto. Objeto conhecido. Então, a verdade está aqui. É a correspondência entre a ideia e o objeto conhecido. Essa verdade é uma só. Por isso, manteiga é manteiga no Brasil, na Itália, na China, em qualquer lugar. Óculos é óculos, em todo lugar. Relógio, pode trocar a palavra, mas o ser é o mesmo. Está claro? Então, 1 mais 1, 2, em qualquer lugar do mundo. A verdade, então, quais são as características dela? A verdade. Deixa eu apagar aqui. A verdade, ela tem como características seguintes. Primeiro, ela é una. Tá certo? Ela é universal. Então, 1 mais 1, quanto que é no Japão? 2. Na Argentina, 2. Apesar de eles serem do contra, eles concordam conosco. 2. No Brasil é 2. É claro. Em Israel? 2. Não, Deus juros. Na Holanda, 2. A verdade universal, quer no espaço, em todo lugar é a mesma, e há muito tempo, certo? 1 mais 1 no tempo de Moisés, 2. Tá claro? A lei da gravidade é igualzinha no tempo de Moisés. A verdade é sempre a mesma. O termo Pitágoras era verdade no tempo de Pitágoras, verdade hoje, verdade sempre. Então a verdade é una, a verdade é, segundo, universal. Em qualquer lugar, em qualquer tempo, é a mesma. Por isso a verdade é imutável. A verdade nunca muda, certo? Tudo bem? A verdade nunca muda. E quarto, ela é objetiva. O que quer dizer objetiva? Que é o objeto que produz a ideia. Assim como o objeto produz a imagem na câmara fotográfica, assim o objeto produz a ideia em nós. A nossa ideia é como fotografia do real. Tá certo? Então, quem produz a imagem na fotografia é o objeto. Se eu fotografo você, não sai o Frederico, sai você. Tá
Lá não sai o Maurício, sai você. Tá certo? Sai daí. Você fotografa o Glauber, não sai o outro menino lá, sai o Glauber, tá claro? Não sai o Caneta, tá bem? Então sai você. Então, a verdade é objetiva. O que eu acho não muda o real. Então, o que eu acho não interessa. O que nós achamos não interessa. A Igreja Católica é verdadeira. Eu não acho que ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Se eu achar que ela é falsa, ela continua verdadeira. Como o sol. Aquilo é uma nuvem. Não acho que é uma nuvem. É uma nuvem. Tá claro? Se eu achar que acho que é uma nuvem, acho que aquilo é um chaminé, acho que aquilo é grama, sou louco. Tá claro? É no hospício que cada um acha o que quer. Então, por eu dizer, eu acho que sou Napoleão. Eu disse, coitado, ele é louco. Napoleão sou eu. Nós podemos achar aquilo que nós não sabemos. Opinião tem do desconhecido. Eu acho que vai sair uma guerra no Oriente Médio. Vai ser palpite. Tá claro? Eu acho que caiu um avião hoje. Isso é palpite. Eu acho que você vai viver 90 anos. Isso é palpite. Mas não acho que o sol brilha. Eu não acho que a noite é produzida pela rotação terrestre. É. Tá claro? E professor, em relação a ser imutável, na outra palestra do senhor, o senhor falou que o que era crime no tempo de Moisés, Continua crime hoje. em relação à carne de porco, por exemplo. Não, a carne de porco é muito boa. Mas na época de Moisés Era muito boa. mas era errado. Porque Deus tinha proibido para os judeus. Mas que era gostosa, isso não tem dúvida. Qualquer judeu Mas sabia. naquela época ela era errado. Não, Comer. era proibido. Não Era proibido. Isso. Era Seria uma proibido. contramão, entendeu, filho? A contramão não é uma coisa objetiva que você não pode ir naquela direção. É que naquele tempo está proibido. Se mudar o trânsito, aí Muda, né? andar naquela rua em qualquer direção não é nem bom nem ruim. Então, por que era proibido comer carne de porco? Pela atitude do porco. Isso. O porco só olha para a As lama. doenças. Nunca olha para o céu. Coitados, pô. O porco nunca olha para o céu. Deus fez ele com uma dobra, ele só olha para a terra. Pois o porco se suja. Ele não sabe que está sujando. O porco precisa de água. Ele respira pela pele também. Ele precisa estar umidificada. Então, não tendo água, ele se joga na lama. Que tem um pouco de água. Se fizer bastante água, ele não se joga na lama. Então, o porco que olha só para o chão, não para o céu, ele representa os homens que nunca olham para Deus. E por isso era proibido. Se suja pelo pecado. Isso, representa o homem que nunca olha para o céu. Claro? Então, Deus proibiu comer porco por isso. Segunda, por motivo. É só por simbolismo? Só, em primeiro lugar, pelo simbolismo. Porque os judeus aprendiam muito pelos símbolos. Segundo, porque os pagãos sacrificavam porcos para os ídolos. E como tinha que repelir tudo que tinha relação com a idolatria, não podia comer porco. Está claro? Terceiro, o porco transmite muitas doenças, principalmente em climas quentes, como era na Palestina. Então, Deus, por higiene, também proibiu comer porco. Então, eram motivos simplesmente acidentais, como falou Ivone. De acordo com a época, né? Não, porque naquele tempo os pagãos usavam sacrificar porco, os judeus não podiam. Era o principal sacrifício. Porque naquele tempo Era o sacrifício. não havia defesa de higiene contra essas doenças, Deus guardava um pouco no comida do porco. Mas principalmente pelos símbolos. Por exemplo, Depois também, porque se eles criassem, eles seriam muito tentados a vender para os pagãos. para adorar os ídolos. Então Deus proibia. Olha só. Pois quando os demônios entraram nos porcos, Deus permitiu que eles se jogassem no mar morto e morressem todos, para prejudicar o dono dos porcos, que estavam vendendo os porcos para os pagãos sacrificarem os ídolos. Está claro? Então Deus proibiu comer ruminantes de casco inteiro. Ruminante de casco fendido, por exemplo, o boi, que é o casco assim, o boi podia comer. Ovelha também. O ovelha também tem casco assim? Isso. Bom, então esses podia comer. Cabra. Mas a ovelha é ruminante? É. Eu não sabia. Acho que é. Acho que não. Não? Ou acho, eu acho. Eu acho que não. Cabra acredito que fosse ruminante. Acho que ruminante não é. Ela tem um estômago só. É, Talvez não é ruminante, não. não é não. É, não
Porque ele sabe, ninguém sabe nada. Pô, Jéssica, nós Você tem somos internet. é que nós somos ovelhas de Jesus, não somos ovelhas. O que quer dizer ruminar? Ruminar é ter várias bolsas estomacais, a digestão é feita numa bolsa, depois passa para outra, vomita, mastiga de novo, volta, tá claro? Por isso nós dizemos, eu estou ruminando um plano de ficar rico em 3 meses. Deputado. Está ruminando um plano, quer dizer, estou o quê? Estou discutindo, pensando, discutindo na mente, digerindo na mente, tá claro? Então, ruminar é símbolo de meditar. Deus proibiu comer ruminantes com casco só. O casco é que permite o animal pisar na terra. Então, o camelo tem um casco só. Cavalo também. Então, era proibido comer camelos. Porque ruminava, ele pensava só um testamento. E são 2 os testamentos. Então, tem que meditar o Antigo e o Novo Testamento. Então, ruminante que medita só um testamento, não pode. É errado. É errado. Então, o motivo principal era sempre doutrinário. Simbólico. Segundo, podia ter um acidente histórico. Sacrificar os porcos cozidos. Terceiro, o menos importante, transmitia mais doenças. Só. Tudo bem? Então, a lei não muda. O que pode mudar são certas questões acidentais. Os judeus têm que sacrificar o cordeiro sem mancha. Tinham que comer o cordeiro com as patas, caçar com as patas abertas. O Cristo morreu com as patas abertas. É um símbolo. Tinha que passar o sangue do cordeiro na porta, para o diabo não entrar. Nós temos o sangue de Cristo na porta da nossa alma, para proteger o demônio. Mas isso nos afasta da questão. Então, a verdade é objetiva. Ela depende do objeto. Nós fomos educados, porque a Revolução Francesa triunfou no mundo, nós somos educados com o subjetivismo. Cada um tem sua verdade. Cada um tem sua ideia. E todas as ideias valem. O que o Lutero fez? O que Lutero fez. O que Lutero fez na Bíblia, cada um interpreta a Bíblia como quer. O idealismo, Kant, Fichte, Schelling, fizeram no mundo. Cada um entende o mundo como quiser. E cada um tem uma opinião sobre a realidade. Isso é falso. Cada um tem uma opinião sobre a religião. Por isso a Revolução Francesa determinou que na sociedade deve ter liberdade de religião. Cada um tem uma ideia de religião, uma ideia de Deus. Se ele acha que Deus é um burro de 3 cabeças, está certo. Pois não. Professor, para as coisas concretas, a cadeira, a caneta, a mesa, é fácil. Então, quando a gente argumenta com um bobo que é subjetivista, que acha que o que vale é o que ele pensa, e daí ele tem que concordar. Claro. Então, qual que é a dificuldade de transpor isso para as ideias abstratas, ideias... Porque você só pode ter ciência passando do concreto para o abstrato. Toda a ciência aeronáutica, examina o concreto e tira uma lei abstrata. Claro. Mas toda a lei espiritual ela é decorrente do... Tudo que nós compreendemos abstratamente vem do concreto. Por exemplo, você fala, isso aqui é fácil de compreender, uma cadeira. Então, vou dar a seguinte ideia. O todo é mais que a parte. É uma coisa concreta ou abstrata? Abstrato. Que vem do concreto. Todas as leis químicas, físicas, vêm do concreto. Por isso, de ação e reação, vem do concreto. É quando o A ciência parte do concreto. Faz uma experiência e tira uma lei abstrata. Certo? Mas, professor, por exemplo, na geometria euclidiana, tem um primeiro axioma da geometria que diz, que por 2 pontos passa uma única reta. Por exemplo, pontos e retas não são coisas que existem no nosso mundo, são coisas concretas. No entanto, é algo que a gente consegue entender claramente. É um Que nós princípio óbvio. Então, mas Mas vem onde que do surge concreto. Vem do concreto. Mas onde que eu vejo um ponto? Onde que eu vejo uma Não, eu reta? tenho uma ideia de ponto. Mas então a ideia Abstrata. A ideia de gato é abstrata. Não tem um gato na sua Gato é inteligência. Você não pode se entender o gato, não começa a arranhar na sua cabeça. Ai, meu Deus, não, não, não. Você tem só a ideia de gato. A ideia é abstrata. Eu estou vendo vocês moços. Certo? Ela é moça, você é moço, moço. O Sampaio, moço. O Sebastião, moço. A barba branca é só para camuflagem. Moço.
A Ivoninha é mocinha. Eu já fiz 15 anos. Sou moça. Os nossos conceitos são todos baseados, quase todos baseados No no concreto. concreto. Tudo no Quando se eu concreto. falar uma palavra que você não sabe o que significa, não forma imagem nenhuma na sua cabeça. Claro, Por choró. isso que- Choró. Então, eu estou vendo moços. Moços são concretos, não são? Alguns muito concretos, são pelanca e osso. Então, vocês são moços em concreto. E mocidade? Você já viu mocidade? A mocidade Extraído do é mundo. uma ideia. Vendo uma porção de moça, utilidade de mocidade. Mas a questão da reta, por exemplo, né? Eu fui tirar do concreto, realmente, né? A gente não tem assim palpável, por exemplo, duas retas, 3 retas. Mas, por exemplo, você olha para o horizonte, você vê o horizonte ali, a reta ali, você vê na sua parede por aqui. exemplo, tá olhando né? no chão aqui, você tá vendo reto. Reto. Tá vendo Só a outros definição retos. precisa de reta não é isso. Isso. Porque a reta se estende Isso. Sim. limitadamente. A gente Isso. não conhece nenhum Por quê? objeto que se Porque o estende. Euclides era panteísta. E o universo para ele era infinito. Então a reta era infinita. Não, mas a gente só consegue ter a ideia de reta porque a gente vê as retas concretas. Claro. Justo. Você só pode ter ideia de reta porque você viu um rabisco. Não tem jeito. Aqui é uma reta. Eu posso falar que a Aqui, reta, isso aqui é uma curva. professor, eu posso falar que a reta é a união de pontos? Pode. Mas isso aqui são formulações abstratas. São coisas abstratas. Ele está falando conceito de ponto. Nós vamos que a definição como a matemática dá, pelo menos que eu conheço. Não, né? geometria deu. A geometria euclidiana, ela é panteísta. Então ela diz que o universo é infinito. Tá, mas por exemplo, um ponto que é adimensional. Isso. Então, a reta seria infinita. O ponto é sem dimensões, não é isso? O que é finito? Tem limite. Que tem limite. Por exemplo, essa mesa é infinita ou finita? Essa mesa. Finito. É infinita. Depende do que você Não depende de nada. Essa mesa aqui. Mas com comprimento, em quantidade. Comprimento dela. É finito. Finito. Ela tem limites. Eu podia fazer ela maior? Poderia Posso fazer ela menor? também. Então, definir o finito. Finito é aquilo que pode ser maior ou menor. O que é infinito? O que não pode aumentar nem diminuir. Exemplo, o ponto. O ponto é infinito. Euclides errava completamente sobre a noção de ponto. O ponto é infinito. Você testou o segundo ponto, ficou um segmento de reta. Você tirou o ponto, ficou nada. O ponto é infinito. O ponto é que representa Deus, a imagem de Deus. Em Deus nada pode ser acrescentado, nada pode ser tirado. A figura de Deus é isso aqui. Ponto. Eu fiz um segmento de reta. Um ponto teórico. Cruzamento de duas retas. Mas Euclides tem princípios geométricos panteístas. Como para ele o mundo era infinito, Pelo menos de 2 retas. Né? então ele disse que a reta é infinita e a numeração é Se infinita. você cruzar 2 Falso. pelo menos, Diga um você número já muito tem um grande. ponto. Você pode cruzar infinitas, mas pelo menos 2. Diga um número bem grande. 10. Esse é pequenininho. Vai lá. 10 10, nós já começa. 10 trilhões, 497, 999 bilhões, 832 bilhões, 637, 7 bilhões, 665, 6 trilhões. E vai ter pra fora. Mais fácil. 10 Pode somar mais um? Pode somar mais um? Acabou. Pode tirar um? Então, esse número não é infinito. Todo número, O que é um infinito, então? Qual é a definição? isso, aquilo que não pode aumentar, nem diminuir. A numeração sempre pode aumentar. Sempre pode diminuir. Se eu falar a quantidade de elementos de um conjunto infinito, se eu quero contar a quantidade Não. de elementos de um A conjunto, quantidade de elementos de um conjunto não pode ser infinita. Se é um Pode ser conjunto é finito. indefinido. A numeração é indefinida. Você não marcou o final. Mas não quer que diga É um conceito Se você, inadequado. se você, dá licença, senão fica confuso. Finito é aquilo que pode aumentar ou diminuir. A numeração pode aumentar e pode diminuir. Então ela é finita. Ela é indefinida. Vou te pegar uma bolinha de ping-pong. 3 centímetros de diâmetro. Vamos fazer um furinho. Pega uma formigueira do jardim, enfia a formigueira no buraquinho. Tá apertadinho, você... Entra a formiguinha, você tampa lá o buraquinho, ela começa a andar lá dentro. Ela encontra o fim? Não. Tem fim, não? Não. Se ela pensasse, diria, a bolinha de ping-pong é infinita. Não é indefinida. Tem 3 centímetros. Claro? Um conjunto
conjunto de pontos é finito. Sendo um conjunto é finito, porque é composto. O infinito pode ser dividido. Divide infinito por 2. Não, é infinito. Não tem 2 divididos, é um só. É isso que eu não entendo, Leandro. Claro. Você vê, por exemplo, o senhor talvez deve conhecer Cantor com matemáticos, os Não 3 conheço. anos atrás. Dentre eles outros, né? Então, ideias hoje bem interessantes, como por exemplo, a ideia de que existem infinitos diferentes. Infinitos o quê? Diferentes. Tá errado isso aí. Então, por exemplo, deixa eu só me explicar. Sim. Então, se você conta a quantidade de elementos dos naturais, 1, 2, 3, 4, 5, Cantor atribuiu essa quantidade, que é de cardinalidade de Aleph zero. Ele mostrou, por exemplo, que essa cardinalidade é diferente da cardinalidade dos números reais, do conjunto dos números reais. Ou seja, o conjunto dos números reais tem mais elementos que o conjunto dos números naturais. Sei. Não existe uma função objetora entre os dois, você não pode associar. Ou seja, a quantidade de elementos nos reais sendo o conjunto Isso maior... não fala nada de infinito. Se falou de infinito, ele errou. Mas fala de quem, então? Infinito só Deus. É indefinido. Aí A ele só tá confusão dos dividindo. matemáticos atuais é entre infinito e indefinido. O universo, por exemplo, é uma bexiga que está expandindo. Ela não é infinita, é uma inventou da formiga. Nós andamos dentro, indefinidamente, não infinitamente. Todo número é definido. A numeração é indefinida, não infinita. O infinito real é só Deus. A numeração tem potência ao infinito e nunca realiza em ato o infinito. Certo? Bem, então, voltando ao assunto. O maior que seja o número, É número. ele acabou ali. É finito. Você pode pôr mais um, você pode pôr mais um, mas aí ele acabou ali. Para a Revolução Francesa e para o idealismo, espalhado por Napoleão com as baionetas na mão, a verdade é pessoal, é individual. O que eu acho é verdade. O que eu penso é verdade. O que eu considero crime é crime. Se eu considero lícito, eu posso fazer. Para mim, jogar criança pela janela é lícito. Está acabado. Tá certo? É a minha moral. Para mim, ter 10 amantes é lícito. Para você, o matrimônio é indissolúvel. Mas para você, para mim não. Eu faço a minha lei. Tá claro? Eu faço o que eu quero. Daí também a noção de beleza. Belo é aquilo que eu acho. Ontem no avião, tinha um rapazinho com o cabelo comprido aqui na frente e curto atrás. Então caiu o cabelo na frente assim. Que lindo, que bonitinho que ele era. Ele acha aquilo lindo. Uma coisa gaga, ele tinha cara de esquizofrênico. Tá claro? Uma coisa de louco. Tá entendendo? Por quê? A beleza não depende do que eu acho. Para a Revolução Francesa, para o liberalismo, verdade é aquilo que eu acho. Não é objetivo, é subjetivo. É o sujeito que determina o real, o objeto. Para a doutrina aristotélica, tomista e católica, é o real que determina a ideia. O que a maioria decide não manda nada. Se todo mundo disser que o sol é frio, ele continua quente. Tá claro? Se todo mundo disser que é sulfúrico é bom para tosse, continua sendo corrosivo. Tá claro? Ah, mas quem toma não tosse mais. É verdade. É a sua aplicação da coisa. Tem que ter função prática. Quem toma sulfúrico não tosse mais. É um remédio, remédio. Não tem mais doença nenhuma. Incompreensível. Não é verdade que a sulfúrico cura a tosse? É, não é? É, não é? Cura, morre? Mentira, ele mata. Isso é uma bobagem. Então, a verdade não depende nem de mim nem da maioria. Também a moral não depende de mim nem da maioria. Também a beleza não depende do que eu acho nem da maioria. Claro. Então, todo baixinho é feio. Não adianta eu dizer que eu sou mais bonito do mundo. Eu sou baixinho, eu sou feio. Por que todo baixinho é feio? Porque não tem proporção. A proporção humana, o tamanho, a altura tem que ter. Leandrinho, qual é a definição de moral? Moral, você disse, É. é a regra de fazer o bem. A regra de fazer bem, né? Deixa eu dizer para ele. A reta razão no agir. A regra de razão não agir, isso. A reta razão no agir. Isso é moral. A reta razão no fazer é arte. A reta razão no agir é moral. Tá claro? É a ciência dos costumes. Eu acho que uma palavra que sintetiza bem tudo isso que o senhor falou aí se chama democracia.
A ideia mais falsa que existe. Isso, porque a Mais democracia, falsa que existe. a democracia que você está falando é a democracia liberal, nascida da Revolução Francesa. A democracia pode não ser liberal. Por exemplo, a democracia grega, nas cidades gregas, não era liberal. Só votavam os pais de família. Só os pais de família, não todo mundo. A democracia liberal, todos são iguais. Então é um absurdo. Então está dizendo que todo baixinho é feio. Por quê? Há uma regra posta por Deus na natureza humana. Bela que tem proporção. Então, se eu fizer uma casa de fulano assim, ele é muito feio. Não é feio? Isso aqui é feio, bonito? Por que é feio? Narizão? Mas esse nariz é menor que o seu. Como é que você diz que o seu é mais bonito que esse, né? Mas é maior. Ele é maior, o que ele é? Muito grande? Desproporcionado. Desproporcionado. É grande para esse rosto. Se tivesse um rosto maior, ele podia até ser pequeno. Se eu fizesse um rosto assim grande, Seria proporcional pro rosto. com um nariz muito pequeno para aquele rosto. Tá claro ou não? O mesmo nariz. Então, belo que é proporcionado, feio desproporcionado. Como todo baixinho tem mais ou menos 5 vezes a altura da cabeça, ele é feio. Por causa do romantismo e do liberalismo, nós que somos educados no liberalismo, que nós somos formados na democracia liberal, nós acabamos adquirindo, porque a sociedade é liberal, nós adquirimos a ideia subjetivista, a ideia do relativismo moral e a ideia do relativismo estético. Belo que eu acho. Então, tal música, eu acho bonita, eu gosto. Mas você pode ter mau gosto? Você nunca pensou nisso? Olha no espelho, você acha muito bonito você. É mau gosto seu. Vocês precisam ver que vocês são feios do lado de cá. É uma paisagem medonha. Não é educado, mas que a verdade é. Eles podem até concordar que olhando lá para cá é pior ainda. Mas, enfim, a paisagem, todo cientista aqui é assustador. Tá claro? Nós somos feinhos, graças a Deus. Tá claro? Porque nós não somos feios com a proporção normal. Todos nós temos fora da proporção. Deus fez tudo com peso, número e medida, está na Sagrada Escritura. Professor, por isso que essa questão do igualitarismo é intrinsecamente má, né? Claro. Ela causa uma desordem, né? Claro, filha. Porque se tudo é igual, não pode ter ordem. Pode ter ordem. Pega esse barato. Pega o barato. Questão... Pega o barato. Baralha, por favor, vai baralhando. Não é possível. Vai lá, não. Vai para finge. Vai baralhando. Esse baralho que eu dei para ela, um baralho sumamente abstrato, tem 40 cartas leis de ouro. Adianta embaralhar? Adianta embaralhar? Não. Então passa para ele. Põe em ordem. Pega. Foi ótimo. Bota em ordem. Dá para pôr em ordem se tem 40 leis de Já ouro? está. Não, Só pode ter ordem com o quê? na diferença. Isso. Aí. Se eu tenho 40 alunos chamados Cesefredo Pinheiro, não dá para pôr em ordem alfabética. Só tudo no mesmo número. Só pode pôr em ordem o quê? Desigualdades. Tá certo? Só existe ordem na desigualdade. O PT quer igualdade, então ele quer desordem. É o que você falou. Tá certo? Então, eu estava falando de quê? De que na democracia liberal, cada um tem uma ideia, cada um tem uma verdade, cada um tem um bem, cada um tem um gosto e está acabado. Isso está errado. A verdade, o bem e a beleza existem absoluto em Deus. Deus é verdade, Deus é o bem, Deus é a beleza. E ele fez um mundo parecido com esse. Então, a verdade que tem no mundo, o bem que tem no mundo, a beleza que tem no mundo, são o reflexo da verdade, o bem e da beleza de Deus. Isso aqui não muda. Deus não muda. Então, a imagem de Deus no mundo não muda. O que era bem, continua sempre bem. O que é verdade, continua sempre verdade. 1 mais 1, 2. O quadrado de hipotenusa e soma dos quadrados catetos sempre, não mudará nunca mais. E a beleza não muda nunca. A pessoa que tem a beleza pode perder a beleza, pode engordar, pode envelhecer, mas aquela proporção continua dela. Certo?
Eu faço para você 3 colunas gregas, do mesmo estilo. Tá malzinha, que não sei fazer as vetas. Mais ou menos aqui. Pronto. Vou fazer outra coluna do mesmo estilo. Coluna dórica. E fazer outra do mesmo estilo. Qual é a mais bonita? 1 ou 2 ou 3? Por que que é 1? Porque ela se aproxima da regra, que o diâmetro médio multiplicado por 7 da coluna inteira, que é o corpo humano. Certo? Aqui não dá, o diâmetro médio não dá 7 vezes a coluna. 7 vezes é pouco, vai dar umas 12 vezes o diâmetro médio. E aqui não chega assim. Ali aquela é você, né, pequena? Tá me chamando de gordo e achatado. Tá Não, só bacheto. Eu faço 3, uma casa. Uma sala tem esse formato. Outra sala tem esse formato aqui. Aqui tem uma poltrona, etc. Aqui tem uma poltrona, aqui tem outra. E tem outra sala assim. Mas é moderna. Aqui tem uma poltrona, aqui tem uma poltrona. Sala 1, sala 2, sala 3. Essa aqui, como se chama? Sala da sola. Deixa eu perguntar, durante a sala, vai, tô atrapalhando muito. A sala da sola. Isso aqui era lá. Tá claro? Tá claro, não? Essa sala é maluca, na arte moderna. Qual é a sala bonita? Hã? Essa aqui? É a sala 1, né? Por quê? É quadrado, mas metade é quadrado. Tem uma regra aí. Tá entendendo? Tem um número, a distância. Você tendo um quadrado, mais metade do quadrado. Se for 2 por 2 mais 1 aqui, metade do quadrado, são 3 por 2. 3 por 2 é a distância da nota sol para a nota... Da nota dó para a nota sol. Dó, sol. Dó, ré, mi, fá, sol. O dó, sol, o sol tem o mesmo de vibrações que o dó, mais metade. O mesmo de vibrações, mais metade. Todos os prédios do mundo mais belos têm sempre essa fachada. Acrópole, não? Pode ser de pé ou deitado, mas tem sempre 3 por 2. Acrópole Notre Dame de Paris. Então, todas as catedrais góticas são desse coisa. O Partenon em Atenas era assim também. Tem um prédio moderno, mal feito, feio para burro, mas tem essa proporção, é bonito. A estrutura dele está bonita. Porque tem os números com que Deus fez as coisas. Deus fez tudo com peso, número e medida. Tá certo? Mede isso aqui e divide por isso. Se você fosse bonitinho, né, amor? Deixa eu dar outro exemplo que eu ia dar, depois que eu esqueci. Você tem esse copo aqui, ó. Divide a circunferência pelo diâmetro. Quanto que deu? Você falou 3,14. É, o perímetro pela circunferência pelo diâmetro. 3,14. E nesse copo? Mesma coisa. 3,14. E numa moeda? Mesma coisa. E num ciclo do tamanho de anápolis? 3,14. O que é isso? Uma construção. Foi Deus que fez. Deus fez tudo com peso no medida. Então, nós somos feios, né? Então, em nós não é o lugar certo. Mas se dividir isso aqui por isso, dá 1,618. Dividir essa distância. Em mim não dá porque eu sou feio. Mas daqui em mim vai dar 1,620, 1,617, não dá 1,618. Mas dividir isso aqui por essa distância, 1,618. A boca pela altura do nariz, 1,618. O queixo, que é essa parte de baixo, pelo queixo, 1,618. O braço inteiro, daqui a aqui, 1,618. Um dedo, duas falanges, 1,618. Sempre. A distância média do planeta do Sol, 1,618. Pega um cipó em torno de um tronco de árvore. Mede essa distância e a grossura do tronco, 1,618. Pega um caramujo, quando ele cresce, cada anel e o diâmetro, 1,618. Faz o cálculo matemático.
quando ele deve crescer em maior tamanho, gastando menor quantidade de calcário. Não sei se é uma constante. Eles comem os egípcios, As colmeias também. os colmeias. Quem fez isso? Deus. Então, aquilo que agrada a visão é Aquilo que é cada visão tem proporção com a gente. belo. Ele é belo. Tudo que é belo agrada a visão. Por isso que nós olhamos no espelho que tentamos melhorar. É igual a pessoa que fala, não, aquilo agrada a minha visão. A outra pode falar. Tem mau gosto. Se não tem matemática, é mau gosto. É o caso da Ivone. Exposição ali. Por quê? Porque aprenderam os trouxas. Porque pergunta para o Picasso. Depois pra rolar aqui. O senhor fez... Acho bonito o seu quadro. Bonito. Não tem. Eu quis fazer feio. Ele disse, nós queremos fazer o feio. Nós queremos destruir a beleza. Beleza é uma palavra desprovida de sentido. Nós queremos escalar todo dia no altar da arte. Nós queremos Voltar da escalar beleza. no altar da beleza. Nós queremos destruir a beleza. Nunca um artista moderno achou as coisas Uma outra lindas. frase dele, eu sou um produto da imbecilidade do meu tempo. Eu explorei a imbecilidade e a estupidez do meu tempo. Ganhou muito dinheiro. Ah, ele dizia também, se eu escarrar e usar uma moldura, vão pagar caro. Ele falou isso aí. Se eu escarrar, são capazes de pegar meu escarro por uma moldura e dizer que é uma obra de arte. Ele debochava da Mas estupidez. aquele artista Warhol americano, ele urinava nas obras que pintava. Pois é. Agora, vejam bem. Então, tudo isso aqui mostra a estupidez do mundo atual. Mas então, há uma regra. Deus fez tudo com regra. Você falou do agrado nos olhos. Se eu puser um holofote, a luz é muito agradável. Mas se pôr um holofote potentíssimo nos olhos, o que ele faz? Machuca a vista ou não machuca? Então, tudo que é excessivo não está proporcionado ao meu olho, machuca o olho. Tudo que é inferior à proporção que eu tenho nos olhos, machuca o deficiente. Então, uma luz muito brilhante me ofusca. Uma luz muito fraca não me permite ver. A luz precisa ser proporcionada ao meu olho. O doce demais me desagrada. Não tendo o doce necessário me desagrada. Sal demais mata. Sal de menos mata. Você está entendendo? Por isso as coisas têm que ter equilíbrio. Todos os sentidos buscam um ponto de equilíbrio. Está claro? Nós somos feitos com proporções. Belo é o que é proporcionado. Está claro? Então, Agora também tem uma outra coisa, garoto, que o semelhante é o seu semelhante. Então uma pessoa profundamente corrupta, ela é capaz de sentir agrado no muito feio. então, se me diga que você gosta, eu te digo que o pecado você está cometendo. Isso eu sei. Então, a arte é Uma manifestação da beleza. Então, quando a pessoa produz uma coisa mágica, a alma dela, ela Os amados dela não presta. E dizia minha avó, a fonte põe para fora a fonte dela. Então, o Sarney fez uma poesia uma vez que diz... O livro Marimbolo de Fogo. Isso. Diz lá, tu estás mal com os versos. O Lando, já ouviu da pessoa. Vampiros gigantescos atacaram minha sombra feita de flores, de rendas roxas e flores amarelas. Lindo, né? Olha que verso. Veja a rima. Vampiros gigantescos atacaram minha sombra feita de flores roxas e rendas amarelas. Não é lindo? Como rima amarelas com vampiros? Tolice monumental. E o resto é pornografia. Isso nunca foi poesia. Isso é um escárnio intelectual. Está compreendendo? Então, as coisas, elas têm que seguir uma lei, uma proporção. Toda beleza tem uma proporção matemática. Por isso, os concursos de beleza medem aquelas músicas como se fossem éguas, para ver qual é a proporção que tem dentro. Sair da proporção é feio. Eu tenho uma foto de uma tenista em 1924, o rosto dela é absolutamente perfeito. Todas as medidas são 1,608. A largura do olho, a altura do olho, tudo. Uma coisa impressionante. Ela é feia. Porque materialmente ela tinha beleza. Mas como ela foi muito ruim, ela era muito feia. Você ia pegar uma foto de São João Bosco, que era todo desproporcionado, mas tinha uma beleza espiritual extraordinária. Então o rosto dele era belíssimo. Porque existem duas belezas, a material e a espiritual. Claro. Por isso, alguém que tenha forma clara do que é uma rosa, que pareça rosa, ela é formosa.
Se ela tem só proporções, ela é bonita. Tá claro? A música também tem que ter proporções. Se não tem as proporções devidas, é feia. Todos os acordes são proporcionados. Tudo é feito com peso, número e medida. Então, por que a verdade é a correspondência entre o objeto e a ideia? Porque em Deus também, e o tempo é curto, eu estou saltando de um ponto para outro para colocar pelo menos alguns fundamentos contra o liberalismo, sobre o que vocês estão precisando saber. Então, verdade é a correspondência entre ideia e objeto. Isso é verdade. Ideia correspondendo ao objeto, tá certo? Isso é a verdade. Tá certo? Se a ideia corresponde ao objeto, é verdade. Ora, Deus, ele conhece ele mesmo. Deus se conhece ou não se conhece? Deus tem ideia perfeita de si mesmo. Sim. Então, Deus tem ideia de Deus. A ideia de Deus corresponde perfeitamente a Deus ou não? Sim. A ideia que eu tenho de caneta corresponde à caneta, mas é absolutamente correspondência? Não, porque não tem conhecimento absoluto. Certo? Tem conhecimento real, mas não absoluto. Deus não. Deus tem um conhecimento de si mesmo absoluto. A ideia que tem Deus de si mesmo é exatissimamente correspondente a Deus. Tá claro? Então, Deus produz uma ideia de si mesmo absolutamente igual a Ele. Tá claro? A ideia que Deus tem de si mesmo é a verdade de Deus sobre Deus. Certo? Então, o que é a verdade em Deus? A ideia absolutamente perfeita que Ele tem do ser dele. Tá claro ou não? Essa ideia começou a existir? Se tivesse começado a existir, teria tido um tempo que ele era burro. Uhum. Essa ideia sempre existiu ou não? Sempre existiu, desde sempre. Não começou. Ela, então, não nasceu em Deus. Ela não principiou em Deus. Ela não começou no sentido temporal. Ela foi gerada na inteligência de Deus eternamente. Essa ideia é chamada ideia de Deus, é chamada também palavra de Deus, porque as ideias se transferem como palavras. E é chamada também verbo de Deus. Ou é chamada também sabedoria de Deus. Palavra de Deus, verbo de Deus. Por que verbo? Porque quando eu digo uma frase, você só entende quando eu digo verbo. Ontem. Já entenderam? Não. Na feira. Na banca do peixeiro. Estava. Matei o açúcar do peixeiro. Quando eu falei matei, vocês entenderam. Falei o verbo. O verbo é que dá ideia. Então, ideia e verbo são sinônimos. Então, a ideia que Deus de si mesmo é chamada verbo de Deus. Ela é a verdade de Deus. Tá certo? A verdade de Deus. Certo? Então, quando Deus teve ideia de homem, ele fez o homem exatamente como ele pensou, não fez? Então, o objeto homem, ele corresponde perfeitamente à ideia de Deus. Então, Deus tem ideia de homem, tem um objeto homem, então a ideia que Deus tem de homem corresponde à mesma, corresponde perfeitamente à ideia de Deus. Se eu vejo um homem, tenho ideia de homem em Orlando, eu tenho a verdade aqui quando minha ideia corresponde ao objeto. E esse objeto corresponde à ideia de Deus. Mas duas coisas correspondentes entre si são correspondentes a mim, são correspondentes entre si. Então a verdade em mim corresponde à verdade em Deus. Deu para entender? Duas coisas correspondentes, uma terceira, são correspondentes entre si. Se a ideia de Deus correspondente a homem é perfeita, e eu tenho uma ideia perfeita de homem, a minha ideia de homem corresponde à ideia de Deus. Então, quando eu aceito as coisas, os objetos como eles são, eu tenho a verdade em mim. E eu me uno a Deus. Tá? Essa ideia de Deus se encarnou em Jesus Cristo. O verbo de Deus se encarnou em Jesus Cristo. Tá certo? Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nessa ordem, caminho, verdade e vida. Então, o verbo de Deus se encarnou. Ele é chamado também de Filho de Deus. Por que é chamado Filho de Deus? O que é filho? Filho, se eu pegar duas cadeiras e pôr junto, vai nascer uma cadeirinha? Não.
se puser 2 notas de $100 na carteira, bem juntinhas deles, vai gerar mais $100? Se gerar, você vai fazer uma criação rápida. Né? Mas não gera filhos. Tá certo? Para gerar filhos, que é preciso ser. Por que cadeira não tem filhos e dólares não tem filhos? Tem vida, né? Isso, não tem vida. Tá muito bem, garoto? Só pode ser filho produto de uma ação vital. Então, um pombo, uma pomba se unindo num ato de seres vivos, é o teu filhote. Não só basta ter um ato vital, mas tem que gerar um ser de mesma natureza. Uma moça está esperando uma criança. Ela tem, então, um bebê no seio. E ela está doente, ela tem 3.000 vermes no intestino. Ela pode dizer que tem 3.001 filhos? Não. Os vermes são produto de um ato vital nela? Sim. Mas não são filhos dela por quê? Porque Não tem a mesma natureza. tem a mesma natureza. Tá certo? E não basta ser fruto de uma ação vital da mesma natureza. Para ser filho, tem que ser parecido, semelhante aos pais. Se parecer com o vizinho, vai dar crime. Tá entendendo? Não? Tá certo? Então tem que ser semelhante aos pais. Ora, Deus, quando teve ideia de si mesmo, a ideia de Deus de si mesmo é produto de uma ação vital. O ato de pensar. Tem a mesma natureza, porque é a inteligência de Deus. E é mais que semelhante ao Pai, é igual ao Pai. Portanto, a ideia que tem de si mesmo é o Filho de Deus. Deus podia ter duas ideias sobre si mesmo? Não. Não, seria esquizofrênico. Deus pensava que era Deus e Napoleão. Por isso nós dizemos que o Filho de Deus é unigênito. Claro, é unigênito. Ele é consubstancial a Deus. Porque em nós, quando temos uma ideia, tem ideia de copo, tem ideia de câmera, tem ideia de cadeira. Essas ideias são acrescentadas na inteligência, penduradas. Tá certo? Deus não. É a potência, né? É posto na inteligência. Deus não. Ele tem uma união completa com a ideia que ele compreende. Assim, um aluno, o Carimbo explica o teorema de Pitágoras, um aluno entende mal. Tá certo? A ideia do teorema fica presa na inteligência do aluno com saliva. Ele vai para o recreio, já esqueceu, secou a saliva, leva embora a ideia. Tá claro? Não. Se for não entendeu bem, fica grudado com goma arábica. Se entendeu muitíssimo bem, fica grudado com moravite. Quanto maior a compreensão, maior a união da ideia com a inteligência. Ora, Deus tem uma compreensão absoluta. Logo, a ideia de Deus está absolutamente unida à inteligência de Deus. Portanto, a ideia que tem Deus de si mesmo, não só é o Filho, mas é a própria inteligência de Deus. Então, essa inteligência de Deus é o Filho de Deus, é o Verbo de Deus, que se encarnou em Jesus Cristo. É a verdade sobre Deus, porque é a ideia que corresponde a Deus, perfeitissimamente igual a Deus. Então, a ideia de Deus, sabedoria de Deus, inteligência de Deus, Verbo de Deus, tá certo? Filho de Deus, se encarnou em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele tem natureza humana e tem natureza divina. São duas naturezas. Cristo tem natureza humana, ele vai ter corpo e vai ter alma humana. Ele tem na alma humana inteligência como nós, tem vontade como nós e tem sensibilidade como nós. Por isso ele diz, minha alma está triste até a morte, na sensibilidade. Tá certo? Ele tinha vontade humana e tinha também inteligência divina e tem vontade divina. Não tem sensibilidade divina. Por quê? Porque sensibilidade vem do termo de Deus nervos. Deus não tem nervos. Então, quantas inteligências tem Jesus Cristo? 2. Quantas vontades? 2. Quanta sensibilidade? 1. Claro. Quantas pessoas? Uma só. Uma só pessoa. Uma só pessoa. A do Filho. Filho, segunda pessoa de sensibilidade. O filho aqui não é filho como se o filho do meu pai, Guilherme Tosca. É filho porque a ideia de Deus, produto de um ato vital, tá certo? De mesma natureza, porque é a inteligência de Deus, tá certo? Tem a mesma substância entre Deus, consubstancial ao Pai. Então, chama-se união de uma só pessoa, união hipostática.
Em Cristo tem duas inteligências. Uma inteligência divina, ele sabia tudo. Ele é a verdade absoluta. Eu sou a verdade. Como inteligência humana, ele não sabia tudo. Por isso ele disse, nem o filho do homem, Davi, que é descendente de Davi, sabe quando é o fim do mundo. Como o filho de Deus sabia, como o filho do homem não. Por isso está dito que ele, conforme crescia, aprendia, crescia em conhecimento, sabedoria e graça. Por isso ele foi discutir no templo, ele perguntava com a inteligência humana. E dava respostas espetaculares com a inteligência divina. Claro. Os doutores ficaram espantados com as respostas dele e admirados com as perguntas difíceis que ele fazia. Nossa Senhora ensinou ele a falar na inteligência humana. Claro. Ele tinha vontade humana e vontade divina. Com a vontade humana ele não queria morrer. Com a vontade divina queria. Por isso ele diz no Horto das Oliveiras, meu Pai, se for possível, afaste esse cálice. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Claro. Tudo bem, né? Ele crescia em inteligência, vontade Humana. de graça, humanamente. Humanamente, como Deus não podia crescer infinito. Pleno. Está claro? Interessante? Mas é uma só pessoa. Mas os modernistas que dizem que Deus, que Jesus Cristo foi o primeiro homem que se divinizou, descobriu que era Deus, usam esse argumento de que ele crescia em inteligência. Não, mas era a inteligência humana, ele sabia perfeitamente que era Deus. Então, mas eles Porque falam quem isso. sabe, por favor, dizendo isso, eles estão separando essas duas coisas. Porque a pessoa dele é uma só. Claro que é uma só. Enquanto o homem, ele aprendia o que o homem aprende. Mas que ele era Deus, ele sabia. Claro. Agora, aprender a escrever em hebraico, ele teve que aprender como um homem. A senhora se mostrou as letras para ele. Não precisava comer, né? Ele, claro, não precisava comer. Como homem que ele comia, não como Deus. Muito bem. Como homem ele tinha fome. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida. As palavras em latim são muito bonitas. Ele diz, ego sum, Deus veritas, vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou, perdão, a verdade, veritas, vida. Ego sum. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que a vida no fim? Porque o que nós queremos é viver. Nós não queremos morrer. Tá certo? Mas a vida nossa tem graus. Viver vegetativamente na UTI com aparelhos é viver como essa grama. Viver como um animal, como um porco, como um chiqueiro, essa não. Viver como homem é viver racionalmente. Mas não basta viver racionalmente, viver intelectualmente. É preciso viver espiritualmente, pela vida divina em nós. E a vida divina só pode vir através da verdade, da fé verdadeira que é ensinada por Cristo. Então ele é o caminho, tá? Que alcança a verdade, que produz a vida superior do homem, que é a vida na verdade, que não é uma vida vegetativa, nem animal, nem uma vida racional. O Lula, por exemplo, pode ter uma discussão racional. O que é melhor? 51 tatuzinho. É uma discussão racional entre dois intelectuais num bar, no botequim. Mas não é uma vida intelectual. A vida intelectual é mais profunda, mais elevada. Mas tem uma outra vida mais elevada ainda, que é a vida divina, que nós adquirimos com a graça de Deus. E isso tudo só vem pelos méritos de Cristo. Ele é a vida, ele é a verdade. Então, quando nós aceitamos as coisas como elas são, essa aqui é uma mesa de plástico branco, eu estou aceitando a ideia que o objeto é em mim. Mas esses objetos, isso aqui é um objeto artificial, mas por isso essa grama é feita por Deus. Quando eu aceito o que a grama é, eu aceito a grama, que é produto da ideia que Deus teve de grama. Está claro ou não? Então eu uno a minha inteligência à grama, captando a verdade dela, e me uno à verdade que Deus teve para fazer a grama. Eu estou unido a Deus. Nós nos unimos a Jesus Cristo aceitando a verdade. Claro? E, portanto, quando o liberalismo afirma que cada um tem sua verdade, está negando que Deus existe e seja verdade absoluta. Cada um tem sua verdade. Eu sou meu Deus. Eu é que produzo a verdade. Você falou do primeiro Descartes. Eu penso, logo existe. Deus pensou luz e a luz existiu. Deus pensou taturana, a taturana existiu. Deus pensou homem, fez o homem. Descartes diz, o homem pensa, logo existe. Como Deus. Fez o homem como Deus. E Kant e os românticos dizem a mesma coisa. O que você acha é.
Quando o fulano diz o que eu acho, eu acho que tal música é bonita, então ela é, estou dizendo que eu sou Deus. Não está falando explicitamente, mas na verdade, no fundo, está dizendo isso, eu sou Deus. Está negando a verdade. Está negando a verdade. Verdade é o que ele pensa. Como Deus. O que Deus pensou, fez. Isso é verdade. Mas se eu digo o que eu penso eu estou dizendo eu sou Deus. O que eu penso é virtude. O que eu penso é religião verdadeira. O que eu penso é verdade absoluta. Eu estou me fazendo Deus. Então, no liberalismo tem uma afirmação idolátrica. O homem é Deus. O subjetivismo é idolátrico. Então, ninguém pode ser católico e liberal. Ninguém pode ser católico e democrático liberal. Essa não. Eu estou fazendo uma diferença entre democracia e democracia liberal. Por quê? Democracia é possível existir. Sempre existiu. Legitimamente. Legitimamente. A democracia liberal, que vem dessas ideias malucas, que é o homem que produz a realidade, essa não. Qual a diferença entre a democracia liberal e a democracia legítima? Uma sociedade, vamos supor que nós façamos uma sociedade. Vai ser a sociedade anapolitana de cultivo de grãos. Então, um eleito presidente, outro vice-presidente, outro tesoureiro, outro secretário. Essa sociedade podemos marcar assim, tem só um presidente. Ou podemos dizer, não, vamos ter um conselho de 3. Ou pode-se dizer, não, todo mundo dá palpite. Então, pode ser governo de um só, governo de um grupo, ou governo de todos. O Brasil pode ser governado por um só, por um grupo ou por todos. Um grupo de um só, o governo de um só chama-se monarquia. Pois a igreja é governada pelo Papa. O governo de um grupo é aristocracia. O governo de todos é democracia. Essas 3 formas de governo podem se estragar. Elas são legítimas quando elas buscam o bem comum. Tá claro? Escrever Aristóteles. Quando o governante busca a vantagem dele, que é o mensalão dele, tá claro? Ele não busca o bem do país, mas busca o bem próprio, chama-se uma forma corrupta. A corrupção da monarquia, da tirania, que é um só governando para sugar todo mundo. Tá claro? A corrupção da aristocracia vai dar a oligarquia. Oligarquia. Isso é chamada panelocracia. E a democracia corrupta, todo mundo rouba para satisfazer a si mesmo, chama brasilocracia ou demagogia. Essas 3 formas são corrompidas, porque não buscam o bem de todos. Então a democracia é um regime legítimo. Ora, o que é a democracia verdadeira e o que é a democracia liberal? Então vou marcar aqui a democracia a democracia verdadeira e de outra democracia liberal. Ontem eu dei um pouco disso lá em Brasília, mas agora quero dar com mais detalhe. Então, para o catolicismo, a democracia pode ser legítima é o governo de todos, certo? O governo de todos, para visar o bem comum. Nessa democracia, o poder vem de Deus. O poder é uno. Na democracia liberal, o poder vem do povo. Isso é uma mentira. O poder é dividido. Executivo, legislativo, judiciário. Aqui um só tem o executivo, legislativo e judiciário. Ali é dividido. Certo? Espero que não é para abusar. Na democracia católica existe desigualdade. Nem todos votam. Na democracia liberal, todos votam. Todos votam, especialmente os analfabetos e ladrões. Todos votam. Claro. Na democracia católica não há liberdade de imprensa. Não há liberdade de religião. Não há liberdade de propaganda. Não há liberdade para o erro. Isso. De propaganda, de educação. Aqui, liberdade total.
Porque não existe verdade. A verdade subjetiva vale todas as opiniões. E pode propagar qualquer besteira.